Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais destaques da semana. E veja o que preparamos para esta edição. Vendedor externo de empresa farmacêutica vai receber horas extras referentes a 5 anos de trabalho. Camareira vai receber diferenças de gorjetas rateadas com hotel e sindicato. Auxiliar de radiologia consegue equiparação salarial com técnico mesmo sem habilitação. E ainda, o que fazer caso o empregado apareça alcoolizado no trabalho? Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST indo direto à Seção 1 de Dissídios Individuais, que julgou um caso importante essa semana. E quem acompanhou os trabalhos e traz os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre uma empregada doméstica que, depois de ser demitida, entrou na justiça pedindo o pagamento de indenização. Ela alegou que, por ter câncer, a dispensa foi discriminatória, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, negou o pedido. Para o regional, ficou comprovado que os chefes não se recusaram a dar o apoio necessário no diagnóstico e no tratamento adequado da doença. A empregada, então, entrou com recurso no TST. Veja como foi o julgamento do caso na reportagem. A segunda turma do TST aceitou o recurso da doméstica. O entendimento foi que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, violou a súmula 443 do TST, que considera discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Após a decisão da turma, os empregadores entraram com recurso na Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, entendeu que não houve discriminação, mesmo que a doença seja considerada estigmatizante. Isso porque não há registro no processo de que a empregada ainda estivesse doente na data da dispensa. Além disso, ficou constatada a boa-fé dos empregadores. Está consignado pela Corte Regional que os réus não se recusaram a dar o apoio necessário ao diagnóstico e viabilização do tratamento adequado da doença. Somente procedeu à dispensa, os réus, no caso, uma família de empregadores domésticos, repito, quando do encerramento do seu afastamento, que os reclamados, entidade familiar com um filho pequeno, acabaram, por necessidade, admitindo outra empregada, ou seja, quando a autora teve alta médica. Os empregadores já contavam com outra empregada doméstica e não tinham obrigação legal de permanecer com as duas no domicílio. O ministro José Roberto Freire Pimenta acompanhou o relator. Para o ministro, apesar de a doença se enquadrar na súmula 443 do TST, não houve discriminação. Os elementos trazidos no acórdão regional, transcrito, repito, no acórdão turmário, permitem fazer a distinção aqui nesse caso, no sentido de que a prova concreta transcrita nos autos, e aqui é uma questão de enquadramento desses fatos, não é a violação à súmula 126, permite concluir que, nesse caso, não houve a discriminação. Por unanimidade, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso dos empregadores e restabeleceram a decisão do regional, que negou o pedido de reconhecimento de dispensa discriminatória da empregada. E na Seção 2 de Dissídios Individuais também tivemos um caso de destaque. Um vendedor externo de uma empresa farmacêutica conseguiu o direito de receber horas extras vencidas relativas a 5 anos de trabalho. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul negou a ação rescisória, ficando mantida a sentença de primeiro grau, que reconheceu que o vendedor externo teria direito ao pagamento das horas extras realizadas. A decisão foi baseada no artigo 62, no inciso 1, da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 62 diz no inciso 1 que, no caso dos empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, essa condição deve ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no Registro de Empregados. A empresa farmacêutica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
Mas o relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alexandre Luiz Ramos, negou o provimento ao pedido com base na súmula 410 do TST, que estabelece que a ação rescisória calcada em violação da lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Não houve aqui negativa de aplicação e, segundo, o tribunal fez uma interpretação do referido dispositivo a partir do acervo probatório. E é nesse sentido que, pedindo mais uma vez vênia a sustentação oral, eu mantenho o voto, porque entender de forma diversa dependeria exatamente de revolver esse processo de subsunção que foi feito dos fatos que emergem do caderno probatório com uma possível e legítima interpretação do referido dispositivo. O ministro Alexandre Agra Belmonte acompanhou o voto do relator e acrescentou que, segundo o TRT da 4ª Região, havia possibilidade da empresa fazer o controle da jornada de trabalho do empregado. Se havia ou não, de fato, o controle, e se esse controle era realizado por meio indireto, se era realizado através de roteiros pré-estabelecidos, se era realizado através de meios tecnológicos, isso é questão de prova. É o segundo momento, é o momento se havia ou não possibilidade de controle. Então, o que disse o regional? Havia possibilidade de controle. Nesse caso, então, nós estamos diante, de acordo com o que estabelece o artigo 62.2, de um empregado que exerce atividade externa compatível com o controle de jornada. Então, me parece que foi essa a interpretação dada pelo tribunal e, diante desta interpretação, eu não vejo realmente nenhum vício. Por unanimidade, os ministros da SDI2 negaram o pedido da empresa, ficando mantida a decisão que reconheceu o direito do vendedor externo de receber as horas extras devidas relativas a 5 anos de trabalho. E atenção! No dia 15 de novembro, quinta-feira, não haverá expediente no TST em razão do feriado nacional em comemoração à proclamação da República. Com isso, os prazos recursais ficam suspensos, sendo retomados no dia útil seguinte, sexta-feira, 16 de novembro. E depois do intervalo, quero post. O que fazer quando um empregado aparece alcoolizado com frequência? Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela 8ª turma. O Banco do Estado do Pará vai ter que indenizar em R$110 mil um caixa que foi vítima de 2 assaltos à mão armada e feito refém no banco. O Tribunal Regional do Trabalho, no Pará, havia negado indenização ao profissional por entender que o banco não deveria ser responsabilizado, pois não havia concorrido com dolo ou culpa para os eventos danosos ao empregado. Mas, para o relator do recurso do bancário ao TST, ministro Márcio Eurico Vital Amaro, a atividade normal do banco oferece risco acentuado à integridade física e psíquica dos empregados, que estão sempre em contato com o dinheiro, o que pode ensejar as ações criminosas. Além disso, segundo o ministro, o TST vem adotando o entendimento de que é devida a indenização por dano moral nas hipóteses de assalto a banco, com base na teoria da responsabilidade objetiva. E uma camareira do Hotel Pestana, na Bahia, em Salvador, vai receber diferenças de gorjetas rateadas com o hotel e sindicato. A decisão é da 3ª turma. Na ação, a camareira afirmou que, de acordo com os termos do acordo coletivo da categoria, deveria receber o piso salarial acrescido da taxa de serviço cobrada dos clientes nas notas fiscais. A taxa seria dividida entre garçons, maîtres, pessoal de cozinha e empregados do setor de hotelaria. Segundo ela, o hotel retinha 37% do valor e repassava outros 3% ao Sindicato dos Empregados. Em defesa, o hotel sustentou que a retenção estava autorizada nos acordos coletivos de trabalho.
Com base na autonomia coletiva, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, julgou o pedido da camareira improcedente e ela recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso ao TST, a camareira alegou que a gorjeta não é receita do empregador, mas remuneração dada por terceiros e que deveria ser repassada integralmente aos empregados. Ela questionou ainda qual seria a vantagem da norma coletiva que autorizava a retenção de parte das gorjetas pelo empregador e pelo sindicato. O relator do recurso na 3ª turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que, na época da assinatura do acordo, o artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho previa que as gorjetas recebidas de forma espontânea e aquelas cobradas pela empresa em nota fiscal e depois rateadas entre os empregados integravam a remuneração dos trabalhadores e, portanto, não autorizavam a retenção do dinheiro. Ainda de acordo com o ministro, o tratamento dado às taxas e gorjetas é passível de nulidade, com base no artigo 9º da CLT, que considera nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos. Por unanimidade, os ministros da 3ª turma do TST consideraram que, de acordo com a lei vigente na época da assinatura do acordo, a cláusula da norma coletiva extrapolava os limites da autonomia coletiva e condenaram a empresa a ressarcir a camareira pelo valor retido. A 5ª turma determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos pode compensar promoções das diferenças salariais devidas a uma empregada referentes à progressão por antiguidade. Em ação coletiva ajuizada em 2005, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos havia sido condenada a pagar aos empregados diferenças salariais decorrentes das progressões horizontais por antiguidade estipuladas pelo Plano de Cargos e Salários da empresa. Já em 2015, uma empregada que participou da ação se habilitou a receber os créditos reconhecidos anteriormente, mas a ECT recorreu, pedindo a compensação de valores referentes às promoções fixadas em normas coletivas que já haviam sido pagos. Ao julgar o recurso da empresa, o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná não concordou que as diferenças fossem pagas à profissional com a compensação dos valores. Para o TRT, as progressões concedidas por meio de norma coletiva e as progressões horizontais por antiguidade do Plano de Cargos e Salários não teriam a mesma natureza por terem sido instituídas por normas distintas. O caso foi levado ao TST. O relator do recurso da empresa na 5ª turma, ministro Emanuel Pereira, destacou que a seção 1 de dissídios individuais do TST entende que há determinação expressa de compensação das diferenças salariais referentes à progressão horizontal por antiguidade prevista no Plano de Cargos e Salários, com as diferenças salariais provenientes das promoções por antiguidade decorrentes de acordos coletivos de trabalho. Segundo o ministro, o regional, ao concluir pela impossibilidade da compensação, violou o artigo da Constituição da República, que estabelece que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 6ª turma. Uma auxiliar de radiologia conseguiu equiparação salarial com técnico em radiologia, mesmo sem ter habilitação técnica para exercer a atividade. O pedido de equiparação havia sido negado pelo TRT no Rio Grande do Sul. Apesar de reconhecer que a auxiliar exerceu a função de técnico em radiologia por mais de 15 anos, o TRT concluiu que ela não cumpria os requisitos formais para o cargo de técnico. Ao julgar o recurso da profissional ao TST, a relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, pontuou que a jurisprudência do TST orienta que a falta de qualificação profissional exigida em lei impede o enquadramento e a anotação na carteira de trabalho, mas não o pagamento dos valores referentes aos direitos trabalhistas relativos ao cargo efetivamente exercido. Por unanimidade, a turma entendeu que, se há desvio de função, a falta de habilitação não afasta o direito aos mesmos benefícios e salário.
E essa e outras notícias você também encontra na página do TST no Facebook. Curta a nossa página e publicações e aproveite para deixar o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta de hoje, que foi publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost, é da Maísa. Ela quer saber o que fazer caso o funcionário apareça no trabalho alcoolizado com frequência. Veja no quadro Quero Post. Mãos de quem sofreu muitas humilhações. Por aproximadamente 15 anos, elas seguraram algo que quase tirou a vida de um homem: a bebida alcoólica. Ele aceitou falar, mas pediu para não ser identificado. Uma história que foi se desmanchando, gole a gole. A cada caída, a vergonha. No trabalho, estava quase sempre sob efeito de álcool. Apesar de levar o nome de sem vergonha, mas eu tinha muita vergonha daquela condição. Por exemplo, 2 horas da tarde, já está bêbado. Então eu andava com house, cravinho na boca, não falava de frente para ninguém, né? Se tinha uma viagem a trabalho e o meu chefe me chamava, eu não queria ir, porque eu sabia que lá eu ia fazer feio. Alguma promoção também, eu preferia nem ter promoção. Ele ficar mais escondido do que ter promoção no serviço, né? Então você vai se escondendo da vida e da sociedade. Durante o expediente, tudo era desculpa para dar um jeitinho de sair e beber. Com o tempo, as mãos começaram a tremer. Então, para parar de tremer, eu aprendi logo a tomar 2 vodkas. Então, eu bebia de manhã. E durante o trabalho também eu inventava que ia sair para comprar um lanche, ou na hora do almoço. E durante o dia todo era bebendo. Um copo de cerveja. Olhando assim, pode parecer inofensivo, mas na prática está longe disso. De acordo com o Ministério da Saúde, a ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, afeta o cérebro, com a diminuição da coordenação motora e reflexos. Irrita também a parede do estômago, com o aumento da produção de ácido gástrico, o que causa enjoo e mal-estar. Descontrola o funcionamento renal, já que o álcool interrompe a produção de um hormônio responsável pela absorção de água pelos rins. Por isso, a vontade constante de urinar. E, por fim, pode afetar o coração, com a possibilidade de alterações do batimento cardíaco. Agora, imagina uma pessoa com todos esses sintomas no ambiente de trabalho. Nós percebemos categoricamente que existe uma mudança na atitude, essa percepção do aqui e agora sobre si e sobre o seu exercício laboral. É plenamente prejudicado. O outro elemento que aparece bastante é que muitas pessoas, devido ao alcoolismo, desenvolvem depressão. E no caso da depressão severa, muitos às vezes ficam afastados do ambiente de trabalho. Ainda segundo o especialista, o primeiro reflexo do alcoolismo no trabalho são as faltas recorrentes e também a dificuldade de se relacionar com os colegas e até com a chefia. Pode desenvolver agressividade em muitos casos, intolerância, a autossuficiência de sempre pensar ou considerar ou achar que está certo e não aceitar muitas vezes as correções até dos próprios colegas quando tiver que melhorar o trabalho em equipe ou em grupo. Então, afeta também o relacionamento interpessoal. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, explica o que pode acontecer com o empregado que aparece alcoolizado no serviço. A embriaguez em serviço não necessita ser habitual. Basta que ocorra uma única vez, poderia justificar a penalidade máxima, que é a despedida por falta grave ou por justa causa. E o que o empregado perde? Ele tem os seus direitos rescisórios reduzidos. Ele perde direito a férias proporcionais, a receber a remuneração correspondente, também perde o direito à remuneração correspondente do 13º salário, não pode movimentar o fundo de garantia. Então ele tem realmente perdas substanciais. E pode se aplicar penalidade menor, dependendo da gravidade da situação, como suspensão do contrato de trabalho, afastamento sem remuneração por um período de até 30 dias. Ou pode também ser aplicada uma penalidade menor, que é a advertência.
O tratamento, no entanto, é diferente caso seja comprovada a dependência química. Ainda que ocorra uma embriaguez em serviço ou que habitualmente fora do serviço se saiba que ele é pessoa que está sempre ou com frequência embriagada, a tônica será outra, não será despedida, não será falta grave por justa causa. Será o encaminhamento para um tratamento médico adequado. Então, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho e encaminhá-lo à Previdência Social para que ela, então, suporte o ônus do pagamento enquanto durar a suspensão do contrato e até o restabelecimento do empregado, ou, dependendo do caso, pode gerar, inclusive, uma aposentadoria por invalidez, se a gravidade for muito acentuada. Há 25 anos, livre do álcool, com a ajuda do grupo Alcoólicos Anônimos, o nosso entrevistado lembra que quase nunca o alcoólatra reconhece que precisa de ajuda e vive de justificativas. É aquela pessoa que segunda-feira pede para alguém ligar no trabalho e falar que está com dor de cabeça. É aquela pessoa que pede para a esposa ligar e fala, hoje eu não posso ir, fala que eu estou passando mal. Ou a pessoa que tenta esconder a real situação, né? É uma doença da negação, Rafael. Todos negam que são doentes. E no próximo bloco, os destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no TST. O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do desembargador Luiz José Dezena da Silva para ser o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná vai ocupar a vaga destinada a magistrados de carreira aberta após a aposentadoria do ministro Fernando Eizuono, em março deste ano. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, encerrou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Durante 5 dias, foram examinados autos, registros e documentos das secretarias e das seções judiciárias e verificados aspectos relativos à assiduidade e ao cumprimento de prazos legais e à diligência na administração da Justiça. Foi concluída a 4ª etapa do primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na magistratura do trabalho. Ao longo de 2 meses, 269 candidatos participaram das provas orais, realizadas na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Essa é a primeira vez que o concurso para juiz do trabalho ocorre de forma unificada. O certame é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pela Fundação Carlos Chagas. E o TST doou 50 microcomputadores à Fundação Hemocentro de Brasília. É a 3ª doação feita pelo tribunal este ano. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, disse que pretende realizar em 2019 uma campanha de estímulo à doação de sangue no âmbito da Justiça do Trabalho. Devo deflagrar uma campanha ano que vem, organizar uma campanha de doação em toda a Justiça do Trabalho, a partir do Tribunal Superior do Trabalho, com nossos servidores, nossas servidoras, os magistrados que ainda tiverem idade para doar. Vamos alcançar todo o nosso contingente de pessoal. Depois que eu revelei essa ideia, eu fiquei mais entusiasmado ainda, porque é uma ajuda que nós vamos dar para os brasileiros. Em retribuição ao gesto de doação, o diretor executivo do Hemocentro presenteou o presidente do TST com uma camiseta com o slogan "Doar sangue, eu curto", e agradeceu o repasse dos computadores. Esse gesto de doação institucional entre o TST e a Fundação Hemocentro de Brasília, apesar de ser realizado entre instituições, é na verdade um gesto de humanismo, um gesto humanitário, porque o sangue é um elemento essencial para o atendimento de pacientes que estão dentro dos hospitais e das emergências com esperança de continuidade de vida.
conferir os destaques da semana do programa de rádio produzido pelo TST Trabalho e Justiça. E quem conta pra gente é o apresentador Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Anamélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, vamos explicar como fica a situação do profissional que vai prestar serviço militar. No quadro Quero Post, a gente responde se empresas podem demitir empregado que declarar opiniões preconceituosas nas redes sociais. E na nossa entrevista da semana, o especialista tira dúvidas sobre plano de carreira. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. Você também pode acompanhar as nossas reportagens pelo site do TST, na página da rádio. São esses os nossos destaques. Eu volto com você aí no estúdio, Ana Amélia. Muito obrigada, Anderson, e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.